Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Ele criou o Instituto Butantan e estudou os venenos das serpentes. Produziu as primeiras ampolas de soro contra o veneno da jararaca e cascavel e tinha um nome difícil de esquecer. Eu tenho certeza que você sabe de quem eu estou falando. Eu vou dar uma chance, hein? 1, 2, 3. Descobriu? Tá ruim de memória, meu camarada? Vital Brasil, mineiro de campanha. Esse é o nosso personagem de hoje, na série do Globo Ciência dedicada a grandes nomes da ciência no Brasil. Estamos na cidade de Campanha, a mais antiga do sul de Minas Gerais. E aqui em 1865 nasceu um dos grandes nomes da ciência no Brasil. Ele levou a pátria, o estado e a cidade no nome. Vital Brasil, mineiro de campanha. A cidade não o esqueceu e o filho ilustre ganhou museu, estátua, nome de rua, de drogaria, colégio, ótica e até estrada. O culto à memória do sábio foi incentivado por gente como o industrial e ex-prefeito Ronald Ferreira. Afinal de contas, seu Ronald, por que Vital Brasil, mineiro de campanha? É porque ele nasceu, o dia que ele nasceu, 28 de abril de 1965, é dia de São Vital. E o pai dele, então, colocou o nome do santo do dia, a cidade, e o estado e o país. O senhor se lembra do dia do falecimento dele? Lembro. 8 de maio de 1950. Eu lembro aquele dia, meu pai ouviu na rádio de madrugada, de manhãzinha, que eu costumo ver no noticiário. Ele falou para mim, avisa lá na escola, que você estuda lá, que é o Horácio Oliveira, lá em cima, avisa que faleceu o campanhense Vital Brasil. Qual foi a repercussão? A repercussão foi de tristeza, porque Vital Brasil, ele sempre foi aqui praticamente venerado aqui em Campanha. Na gestão do senhor como prefeito aqui de Campanha, foi construído o Museu Vital Brasil. Como é que foi? Isso foi na década de 1980. Quando eu assumi a prefeitura, a casa estava em estado muito ruim de conservação, ia cair mesmo. O telhado, inclusive, já tinha caído. Eu entrei em contato com a família de Vital Brasil e fizemos, após grandes reuniões aqui, eu inseri também a população, abrimos uma conta à subscrição pública do Banco do Brasil e com a colaboração de todos a casa foi reconstruída. O mérito muito grande nessa construção foi da família Vital Brasil. Tem lá desde documentos até objetos pessoais dele. E algumas cobras em vidro, e tudo referente a ele ali, está ali. Vale uma pena a visita lá. Seu Ronald, muito obrigado pelo encontro. Vital Brasil deixou mais de 250 descendentes diretos. E a gente vai conversar com um deles. Vamos lá. Eu vou conversar com o aeronauta aposentado, pesquisador em História e Genealogia e o 17º filho do nosso cientista homenageado, o senhor Lael Vital Brasil. Seu Lael, foram 18 filhos? Foram. 18 que cresceram. Foram 22 gerados, 21 nasceram, mas só 18 cresceram. Como é que era o Vital Brasil em família, né? Como é que era o pai Vital Brasil? Bom, ele, na realidade, ele era um patriarca, mas era um homem muito ligado à família. Ele vivia do lar para o trabalho, para o laboratório, do trabalho e do laboratório para o lar. Era muito comum ele, quando tinha um dos filhos doentinho, aquelas coisas de criança, ter febre e tal, à noite, era ele quem pegava no colo e ficava andando pelo corredor da casa cantando para fazer dormir. Ele era um pai muito presente, muito carinhoso, mas também muito exigente. Exigente com a nossa formação, com os estudos. Ele não admitia a possibilidade de não se estudar. Então, havia toda uma disciplina imposta, que era mais a minha mãe que
executava, mas a orientação era toda dele. A rigidez quanto aos estudos, quanto ao comportamento, quanto ao respeito ao mais velho. Nós sempre tivemos o respeito pelos nossos irmãos mais velhos. Quer dizer, eu era o penúltimo, então tinha que respeitar todo mundo, né? Ele deu uma grande contribuição à educação no Brasil. Uma das primeiras escolas brasileiras voltada para a educação de dia para crianças e adultos à noite foi criada por Vital Brasil. Onde era essa escola? Essa escola era no Butantã. Ela nasceu porque, na primeira década do século, o Brasil, para atrair mão de obra melhor, a ideia era esta, mas com maior capacidade de trabalho, começou a importar, trazer da Europa pessoas para trabalhar aqui. Mas ele observou que as crianças estavam sem estudo e que havia alguns espanhóis que não sabiam ler nem escrever. Como ele tinha duas irmãs que eram professoras, aliás, tinham 3 irmãs professoras, mas 2 delas estavam próximas a ele, ele então fez com que elas montassem uma pequena sala de aula. Então alfabetizava crianças, filhos de espanhóis. Filhos de espanhóis durante o dia e à noite os espanhóis analfabetos. Então foi uma das primeiras escolas brasileiras, não foi? Foi uma primeira escola brasileira para a alfabetização de adultos. Seu Lael, muito obrigado pela entrevista, valeu pelo encontro. Foi um prazer. Que tal a gente conhecer um pouco mais sobre o trabalho científico de Vital Brasil? Eu conversei com o filho, agora a gente vai conversar com o neto do nosso homenageado. Daqui a gente segue para São Paulo. Vital Brasil era médico sanitarista e atuou em várias frentes. E é aqui no Instituto Butantã, criado por ele, que a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa história. Vocês estão vendo aquela casa ali? É a sede da fazenda onde ele morava. E quem vai nos receber aqui é Érico Vital Brasil, neto do nosso cientista homenageado e diretor da Casa Vital Brasil. Afinal de contas, em que outras frentes que Vital Brasil atuava antes da criação do Instituto Butantã? Assim que ele se forma, ele volta para São Paulo, que na época não existia ainda a Faculdade de Medicina, tinham muito poucos médicos e com uma população enorme, né? E com epidemias, como em todo o resto do Brasil. Especialmente São Paulo, naquele momento, já era o principal estado produtor, né, economicamente produtor do país. E ele vai ser delegado sanitário. O que é isso, né? Delegado sanitário, aquelas figuras que vão combater as epidemias e naquele momento a medicina estava passando por uma grande revolução no mundo. Então ele fazia incursões pelo interior de São Paulo? No interior de São Paulo, nem arredores, já vai para o interior. Vai para o interior mesmo, são casos, quer dizer, distâncias maiores, né? Imagina isso no começo da década de 1890, como é que era chegar lá, né? E com muito pouco instrumental, vamos dizer assim. Érico, ele chegou a contrair peste bubônica numa das incursões dele pelo interior de São Paulo? Contraiu. Esse é um dos episódios mais importantes da história da saúde pública no Brasil, até porque é a partir daí, né, desse episódio que aconteceu em Santos, que nasce Butantã e Manguinhos. Mas por quê? Por quê? Naquele momento existiam muito poucas instituições voltadas para algo que estava revolucionando a medicina no mundo, que é a microbiologia, Pasteur e tal. Aqui existiu o